As 5 leis biológicas são 5 leis que fazem parte de uma conceituação definida por um médico alemão chamado Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele era um intensivista, ele trabalhava no hospital e recebia diversos pacientes, como no UTI e também em ambulatório. Então, ele aproveitou a chegada desses pacientes para poder identificar e tentar fazer uma compilação de sentimentos que esses pacientes tinham, acontecimentos que aconteceram nas suas vidas e como que o corpo estava reagindo, né, àquilo. No meio desse processo todo, ele teve a perda de um filho. Após o falecimento dele, ele cursou o Dr. Hammer com um câncer de próstata, né? E a esposa cursou com câncer de mama. E isso despertou nele, né, algo mais profundo, que realmente ali onde ele já estava pensando sobre essa relação corpo-mente, né, existia algo a ser mais estudado. Então ele foi para a embriologia, ele foi para entender o processo de evolução dos tecidos embrionários, e então ele conseguiu fazer essa compilação muito inteligente, onde ele identificou no cérebro, né, focos que são edemas, e que esses edemas eles estão relacionados em determinadas áreas específicas do cérebro quando determinados tecidos do corpo estão acometidos por patologias. Processos fisiopatológicos acontecendo no corpo acontecem ao mesmo tempo no cérebro e na psique, porque ele foi identificando mudanças comportamentais de acordo com uma conceituação de balança hormonal, né, identificada como comportamento animal, né, o comportamento animal do ser humano. Aquele comportamento que está mais voltado para a fêmea e o comportamento que está mais voltado para o macho. Então, ele foi identificando nessa balança, no equilíbrio da balança, a necessidade de sobreviver. E essa necessidade de sobrevivência é que faz com que o nosso corpo reaja. Então, a conceituação das 5 leis biológicas, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é cada uma rapidamente, ela traz uma nova visão de saúde, melhor dizendo, uma nova visão da doença, né? Onde a doença, ela não é algo que vem de fora para dentro nos atacar, mas ela é algo que ela surge de dentro de você como uma forma de adaptação ao seu meio. E isso já muda muita coisa, né? Isso já é uma grande mudança de paradigma, porque a gente vem de uma cultura, de uma medicina que impõe pra gente rótulos na tentativa de, claro, ajudar, de tratar, coloca em pacotes, né? Pacotes de síndromes, onde você tem um conjunto de sintomas, e esse conjunto de sintomas, ele acaba meio que por definir a identidade da pessoa. Então, ela se confunde, né? O que a gente observa na nossa cultura de medicina é que acabou-se por colocar ou impor determinados diagnósticos e esses diagnósticos serem confundidos com sentenças, né? E então a psique, ela se confunde aí, né? O psicológico, ele fica confuso em cada pessoa que passa por processos de tentativa de adaptação ao ambiente, mas que recebe rótulos e se vê fechadas naquele diagnóstico. E aí a gente tem desfechos que a gente vem observando ao longo do tempo, que são desfechos não muito favoráveis, né? Que são desfechos onde há muito sofrimento, onde há muito pavor, onde inclusive a gente organiza meses para diagnosticar determinadas doenças, e esses meses eles ficam pairando no ar por 2 pontos. Eu aqui não quero dizer que não é positivo diagnosticar nada, né? Mas o diagnóstico e o excesso diagnóstico faz com que a gente tenha muito pavor sobre aquele rótulo, né?
e a gente acaba entrando em processos, né, de autossabotagem, processos de piora daqueles sintomas, porque a gente não conhece a fundo aqueles sintomas. E a 5 leis, ela vem para nos elucidar disso. Na verdade, a 5 leis, ela é um grande conhecimento, né, riquíssimo, que faz com que você se aproprie dos sintomas, que faz com que você se aproprie do seu processo fisiopatológico, você se acompanhe e a partir daí, com menos pavor, com mais sentir, com mais propriedade do sentir, um evento que foi sentido de uma forma traumática, solitária, de uma falta de segurança, né, muito grande, foi tomado de susto, né, esse evento que ele identificou como DHS, ele deu o nome do filho, né, Dick Hammer, mas é um evento traumático, ponto. E a gente sabe que os eventos traumáticos, eles são eventos que não são fechados, eles não são finalizados. São eventos que você passa como um susto e que você tem automaticamente como defesa apagar, né, muitas das informações que estão naquele evento, porque você precisa ir para frente, você precisa continuar vivendo, então você tem que sobreviver. Então, isso que não foi elaborado, que ficou lá esquecido, o corpo processa, né? E o que o corpo processa tem a ver com a forma como cada tecido criado na escala da evolução humana, né? Cada tecido que foi surgindo na evolução humana, ele surgiu por uma razão, ele tem uma função de existir. E essa função de existir é o que justamente comunica o que você sentiu. Então, por exemplo, essa é a primeira lei, né? Eu aqui já estou indo para outra lei, já estou indo para a terceira lei. Vamos lá. Então, a primeira lei, ela traz esse conceito. Você viveu um impacto. É um evento e é dado como um conflito, né? Esse nome conflito, ele foi um pouquinho deixado de lado, porque traz um pouco da coisa da luta, né, do bélico, que é algo que não se queria trazer, mas é um conflito interno, tá? A segunda lei, ela traz como que isso acontece fisiologicamente, né? A gente tem 2 lados funcionando basicamente na fisiologia do nosso sistema nervoso autônomo, que é quem faz toda a organização e processamento final, né, do que você vivenciou no corpo. Então, a gente tem um lado que é um lado simpático-tônico, né, que é um lado que o seu sistema nervoso autônomo, ele vai fazer você agir, você correr, você fugir, você lutar. É um lado de ativação. Então, todo o processo fisiopatológico passa por esse lado de ativação. Passei pelo trauma, fiz a ativação do processo. E é uma ativação que ela é simpático-tônica. E logo em seguida, né, depois que você relaxa daquilo, você entra numa fase parasimpático-tônica, tá? Então, a segunda lei, ela é uma lei que traz esse ordenamento. Vai ter um início e vai ter um fim, o processo, tá? Por não ter conhecimento disso, acaba não finalizando o processo. A gente acaba voltando de novo para ativação. E entre ativações e soluções, que é o nome dado para o relaxamento, após o relaxamento do processo, essa fase vagotônica, que é a fase de reparo, né? A fase fisiopatológica de reparar, de corrigir, é a fase quente, é a fase do edema, é a fase onde você está na fase inflamatória, né? Você está reparando todo o processo, que é onde aqueles seres, né, as células de defesa e os próprios vírus, bactérias atuam, né, para poder fazer o reparo. A gente acaba indo e vindo, né, porque a gente não tem conhecimento disso daí. Essa é a segunda lei. É uma lei que define que a patologia ocorre nessas 2 fases. Tem detalhamentos nessas fases, mas conhecendo as fases, a gente sabe em que fase cada um está no seu processo, né? E que também existe um tempo para isso, né? A gente também acaba tendo um domínio sobre o tempo que isso acontece. E isso dita
que isso acontece tanto a nível do órgão, quanto do tecido no órgão, quanto a nível do cérebro, né, onde se encontram os focos de Hammer no cérebro relacionados a esses tecidos embrionários, quanto na psique, né? Então essa segunda lei, ela traz esse aspecto. Tudo acontece nesses 3 níveis, não acontece só no nível do corpo. Então, por exemplo, vão existir processos onde você tem um processo crônico, né, já há muito tempo, por exemplo, de estômago, e que você também tem um processo de mucosa retal concomitante, né, e que isso tem a ver com o tipo de comportamento, né, chamado de constelação agressiva, né, que a gente chama. Onde não necessariamente significa que você seja uma pessoa agressiva, mas existe uma resposta de agressividade na vida, né, para aquele comportamento. A terceira fase é a fase ontogenética, do sistema ontogenético. É onde a gente compreende que cada resposta biológica no tecido, né, ela está envolvida com o tecido embrionário que faz sentido para aquela resposta. Então, por exemplo, se eu tenho uma sensação de não ter capacidade de fazer algo, né? Geralmente o tecido envolvido com essa falta de habilidade, falta de capacidade é o mesoderma, né? O mesoderma novo. E que na escala da evolução ele entrou com a finalidade de dar capacidade. O que ele fez? A gente construiu músculos, o ser vivo passou a ter músculos para ter capacidade de coletar, capacidade de caçar. Então, esse tecido, ele conversa com a nossa capacidade, nossa sensação de falta de habilidade. E aqui a gente tem que deixar bem claro que a sensação, ela é a sensação do indivíduo. A minha sensação é diferente da sua sensação. A quarta lei é uma lei que traz um processo muito bonito, que é o processo da simbiose. É onde a gente começa a entender que aqueles seres, aqueles micro-organismos que participam da nossa vida, eles têm uma função. Eles não são inimigos, né? Eles funcionam para nos atender e nós atendermos a eles, né? Então, nós somos simbióticos com os vírus, com as bactérias, com os fungos. E então a gente compreende que a expressão desses organismos no corpo, né, porque eles podem estar convivendo com a gente, é uma expressão que também está relacionada ao tecido embrionário. A quinta lei biológica é muito bonita, porque ela traz o entendimento de que não existe nada de benigno e de maligno, né? Existe o entendimento que a gente precisa fazer um olhar para esses processos sem muito julgamento, porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu curso e existe a razão daquilo ali existir. E essa razão daquilo ali existir, ela está relacionada com a própria natureza, ela está relacionada com sua integração no ambiente que você vive, com as pessoas com que você se relaciona, e acompanhar esse processo, né, de um lugar de segurança é a grande meta, né, terapêutica, se é que assim a gente pode falar, desse conhecimento. Porque esse conhecimento por si só, ele pode ser até agressivo, né? Por que ele pode ser agressivo? Porque a gente, para conseguir atravessar esses processos fisiopatológicos, não cabe apenas a nossa consciência, a nossa racionalidade. Cabe muito ao inconsciente, cabe muito ao sentir, a como que você vai integrar essas sensações. Lembrando que são processos vividos em solidão, né? Processos vividos numa sensação de desamparo, onde você não tem uma finalização, uma elaboração, uma integração de todo o processo. Então, precisa se conectar com o seu sentir, precisa se conectar de novo com toda a elaboração daquilo dali, para que você consiga atravessar e chegar a um ponto onde não mais ruminar esse passado do que foi vivido, mas olhar para frente, né?
atravessar de um novo lugar, agora já munido de tudo que está integrado, aquelas pecinhas que estavam soltas, né? E atravessar agora com uma força maior. Então, nesse sentido, os processos fisiopatológicos, eles têm muito a ensinar e a expandir. É de onde você sai, quando eu digo sai, às vezes é sair até com o próprio processo ainda acontecendo. Mas, na vida, acompanhando ele, né? E na vida, vivenciando a vida de um novo lugar e quiçá ganhando mais vida, mais longevidade, mais tempo, porque disso a gente não tem domínio. Não existe essa medicina que vai te prometer que você, com tal tratamento, ganhe mais longevidade, ganhe mais vida. Existe você pegar tudo que te responsabiliza, tudo que você é responsável de si mesmo, né? E ir evoluindo nos seus processos. Então, o conhecimento das 5 leis biológicas, ele nos serve para realmente, assim, mudar de lugar, mudar de posição na vida, mudar o olhar da vida e talvez enxergar outras direções, outras possibilidades, né? Mais coloridas, mais floreadas. Claro que tendo passado por processos difíceis, porque não são fáceis. E basicamente, a melhor terapêutica de todas é o acompanhamento. É onde a gente oferece segurança, oferecemos um lugar de confiança para essa elaboração. Passa pelo entendimento? Passa, mas passa sobretudo muito mais pelo sentir, pela elaboração desse sentir e a integração do que faltou para que a gente possa atravessar esses processos. Foi onde realmente eu aprendi a lidar mais, né, com esses processos desse lado do meu trabalho, que é um lado muito mais humano, né? Um lado onde eu preciso olhar mais para o outro de uma forma horizontal, né? De uma forma carinhosa, né? De acolhimento e de entendimento que o processo dele é o processo dele, único dele, e que caso eu possa ajudar, vai ser porque ele me trouxe, né? Aquela elaboração que ele está fazendo, e com isso significa que ele está ganhando confiança dessa terapeuta, e eu como terapeuta posso estar ali, né, me colocando junto e acompanhando o processo dele.